Esse anime não precisa de monstros, não precisa de vilões visíveis, e muito menos de sustos óbvios. Em Another, o terror se esconde no cotidiano, no silêncio, nos detalhes que quase passam despercebidos. E o mais perturbador, ninguém está realmente seguro, nem mesmo quem acredita estar fazendo tudo certo. Enquanto você assiste, a sensação não é medo imediato. É desconforto, é a impressão constante de que algo está errado e que a qualquer momento a realidade pode quebrar. E a pergunta que fica desde o primeiro episódio é simples: e se a pior ameaça não fosse algo que te persegue, mas algo que observa? Antes de mergulhar nesse clima pesado, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Isso ajuda muito o YouTube a entender que você curte conteúdos de anime mais profundos, sombrios e bem analisados. E assim o canal consegue continuar trazendo vídeos de alta qualidade como esse. Agora respira fundo, porque Another não é um anime que você apenas assiste, ele te envolve. A genialidade de Another começa com uma ideia simples: uma sala de aula comum, em uma escola comum com alunos aparentemente normais. Mas existe uma regra silenciosa ali, uma presença que ninguém deveria notar. E quando alguém tenta ignorar essa regra, as consequências surgem de forma inesperada e cruel, sem aviso, sem trilha sonora exagerada, sem tempo para reagir. O terror aqui não vem do desconhecido absoluto, mas da falsa sensação de normalidade. Tudo parece certo, até não parecer mais. E é exatamente isso que torna Another tão desconfortável. Ele ensina o espectador a desconfiar de tudo. A maldição como metáfora psicológica. Muito além da superfície, a maldição de Another funciona como uma metáfora poderosa. Ela representa a negação coletiva, o medo de enfrentar erros do passado e a tentativa desesperada de fingir que certos problemas não existem. Quando a turma tenta ignorar a presença que não deveria estar ali, o sistema inteiro entra em colapso. Isso se conecta diretamente com a psicologia humana. Quanto mais tentamos reprimir algo traumático, mais ele encontra formas de se manifestar. E o anime deixa isso claro, sem precisar explicar demais. Ele confia na inteligência do espectador, algo raro. Misaki Mai, a personagem que nunca grita. Misaki Mai é, sem dúvida, um dos personagens mais icônicos do terror japonês moderno. Ela não corre, não entra em pânico, não faz discursos emocionados. Ela observa. A sua presença em cena gera sempre desconforto, mesmo quando não faz absolutamente nada. O silêncio dela é mais pesado do que qualquer diálogo. Visualmente, Misaki carrega simbolismos fortes. O tapa-olho representa a visão parcial da realidade. A sua postura distante reforça a ideia de isolamento. O seu tom de voz neutro quebra completamente a expectativa emocional do espectador. Ela parece entender algo que os outros se recusam a aceitar. E isso a transforma, ao mesmo tempo, em guia e em alerta constante. O protagonista e a sensação de impotência. Koichi Sakakibara não é um herói tradicional. Ele não resolve tudo. Ele não chega com respostas. Ele representa o espectador, confuso, inseguro e tentando entender regras que ninguém explica direito. E essa falta de controle é intencional. Another trabalha muito bem a sensação de impotência. Não importa o quanto você tente agir corretamente, às vezes, o sistema já está quebrado. Essa é uma das razões pelas quais o anime deixa uma marca tão forte em quem assiste. O terror que não precisa de exageros. Diferente de muitos animes do gênero, Another evita exageros constantes. Não existe música alta avisando perigo. Não existe câmera tremida o tempo todo. O terror surge de forma fria, quase clínica. E isso é proposital. Quando algo acontece, o choque não vem da violência em si, mas do contraste com a calmaria anterior. A quebra de expectativa é o verdadeiro golpe. Esse tipo de construção narrativa aumenta drasticamente a retenção, porque o espectador nunca sabe quando algo vai acontecer, e quando percebe já é tarde. Se Another tivesse que ser resumido em um elemento, seria a atmosfera, a paleta de cores frias, os corredores longos, as salas vazias, o som ambiente constante, tudo conspira para criar um clima opressor. Não é um anime feito para maratonar distraído. Ele exige atenção e pune quem tenta assistir no automático. Cada detalhe visual parece dizer: observe melhor. Impacto cultural e legado. Mesmo anos após seu lançamento, Another continua sendo referência quando o assunto é terror psicológico em anime. Ele influenciou narrativas mais contidas, o uso do silêncio como ferramenta de tensão, personagens femininas enigmáticas e histórias onde o medo vem da regra, não do monstro. Além disso,
Another ajudou a popularizar o terror japonês moderno para uma nova geração de fãs de anime, especialmente no ocidente. Não é exagero dizer que muitos animes dark atuais devem algo a ele, porque esse anime divide opiniões. Curiosamente, Another não é unânime, e isso é parte do seu charme. Alguns acham lento, outros acham desconfortável demais, e muitos desistem antes de entender a proposta. Mas exatamente por isso ele funciona. Ele não tenta agradar todo mundo, ele escolhe um público e entrega uma experiência intensa para quem aceita jogar o jogo. E se você chegou até aqui, no vídeo, provavelmente já percebeu isso. O medo que permanece depois. O maior mérito de Another não é assustar durante o episódio, é continuar presente depois. Você termina um capítulo e fica pensando: e se algo assim acontecesse comigo? E se eu estivesse naquela sala? E se eu também fingisse não ver? Poucos animes conseguem provocar esse tipo de reflexão silenciosa. E é isso que transforma Another em algo memorável, não apenas chocante. E o mais interessante é que quanto mais você revisita Another, mais detalhes surgem, olhares e frases aparentemente banais, momentos que ganham outro significado. Nada ali está por acaso. E no próximo vídeo, dá para ir ainda mais fundo, explorando teorias, símbolos escondidos e interpretações que mudam completamente a forma como essa história é vista. Então continua por aqui, porque nesse canal, o terror não é só mostrado, ele é analisado.